Ah, ótimo! Então, pessoal, temos uma boa surpresa. Vocês lembram na aula passada? Trouxe o professor Adriano, coordenador do curso de Logística, para trazer para nós uma visão mais da administração, da Escola Científica de Administração. E hoje eu trouxe uma pedagoga, ela é formada pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em tecnologias educacionais e está fazendo mestrado também em relação à questão da formação de profissionais que lidam com educação. Então veja que interessante, ela vai trazer para a gente uma experiência bem interessante. Ela trabalhou numa empresa de cunho privado, obviamente, mas que prestava serviços para escolas do Brasil inteiro, escolas públicas do Brasil inteiro. E ela teve uma oportunidade que, olha, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Ela viajou praticamente para todas as regiões do Brasil e conheceu escolas públicas de todos os tipos possíveis, estaduais, municipais, escolas pequenas, escolas grandes, em região urbana, em região mais afastada, rural e assim por diante. E eu vou aproveitar e a gente vai sugar um pouquinho do conhecimento dela sobre 3 perguntinhas bem importantes e que tem relação com o que nós estudamos hoje. Tudo bom, professora Loreni? Tudo bem, professora Michele, obrigada pelo convite. Então vamos começar, né? Vamos até ali, professora? Claro. Então, professora Loreni, é verdade, né, que você viajou realmente pelo Brasil inteiro e conheceu muitas escolas. E eu gostaria de saber, assim, nessa sua experiência com escolas públicas do Brasil todo, você observava que a forma de gestão dessas escolas se revelava mais centralizadora no diretor ou mais democrática nessas tantas escolas que você teve a oportunidade de conhecer? Professora Michele, queridos alunos e alunas, né, como diz a professora Michele, poxa vida, nós moramos num país continental. Dizer para você que eu vi predominantemente uma ou outra, eu estaria, né, sendo inexata em relação à informação do que você está me perguntando. Existe uma diversidade muito grande de gestão. Ainda acho que existe uma leve tendência à gestão não democrática. Estamos migrando para isso, percebemos a preocupação, esse próprio curso, né, evidencia a preocupação do preparo desses administradores, desses gestores nesse processo e cada vez mais a elevação da importância deles num conceito administrativo mais macro. Né? Cada vez mais tem se percebido que um bom gestor determina os rumos da escola. Né? Não adianta eu ter uma Patrícia morrendo de vontade de fazer um trabalho maravilhoso e ser impedida disso, se eu não tiver um gestor capaz de perceber os talentos das Patrícias do Brasil afora aí querendo trabalhar e não podendo. Né? Então existe uma mescla, mas com uma leve tendência a ir para a gestão democrática. Eu não posso dizer para você ainda que ela se estabeleceu, mas acredito assim com bastante positivo, né? Uma visão bastante positiva que isso está acontecendo, está ocorrendo. E é bem interessante, acho que essa ponderação da professora Loreni é bem importante, porque realmente, só com base numa grande pesquisa nacional que nós poderíamos dizer, né, se isso realmente, de fato, acontece mais para o lado da gestão centralizadora ou da descentralizadora. Mas o que a gente vê na prática é geralmente uma tendência para a centralizadora. E isso se revela também, professora Loreni, queridos alunos, alunas, tutores, coordenadores de polo, quando eu dou aula na especialização, são gestores. E, às vezes, a gente vê a sala dividida, os que são a favor da gestão centralizadora e os que são a favor da gestão democrática. Isso é muito interessante, isso se revela no dia a dia mesmo. E assim, na opinião da professora Loreni, né, pedagoga, que trabalha aqui conosco na produção de material didático, qual desses dois, vamos chamar aí de modelo? O modelo de gestão escolar mais centralizador e o modelo mais democrático? Na sua opinião e na sua experiência, qual que é melhor para a comunidade escolar, para os professores, funcionários? Bom, professora Michele, né, professora Patrícia, alunos e todos, eu
como a professora Michele disse na apresentação, eu participei de muitos tipos de escola. Então, eu subi morro para dar aula, eu dei aula no interior, no sertão do Nordeste, eu trabalhei em processos, em comunidades rurais e tudo mais. E eu posso dizer para você que a hora que a gente pisa na escola, a gente sabe o tipo de gestão que aquela escola tem. Você sente pelas cores da parede, pelo sorriso que as pessoas te recebem, independente de quem você é, como aquela escola é. Então, a alegria da gestão democrática, ela é muito presente, ela é muito evidente. Eu vou contar um caso, né, que eu gosto muito de contar, de uma escola no interior do sertão do Ceará, que se chama Canindé. 80% dessa cidade já está em processo de desertificação, uma cidade assim de risco social, assim, de que tem uma condição social bastante desfavorável. E eu me lembro, assim, que tinha na hora que a gente entrava, assim, sabem, assim, aquelas paredes compridas que tem entrada para os dois lados, né, e saída para os dois lados. E a hora que a gente entra na escola, tem umas estrelas prateadas grandes, assim, com umas fotos dentro de umas estrelas. Estava escrito assim, nossas estrelas. Aí eu olhei, assim, aquilo cheio, né, eu falei assim, nossa, quanto aniversariante esse mês. Aí a diretora olhou para mim e falou, não, professora, esses são os meus professores. Nossa, na hora, assim, foi um impacto muito grande, né? Naquela situação, assim, de condição social desfavorável, a gente já percebia, eu já sabia o que eu ia encontrar naquela escola. Eu já percebia pelo carinho que ela falava dos professores dela, e a hora que a gente encontrava ali bastante problema social, mas aquela equipe unida, coesa. Então, se você perguntasse para o professor de história, para o professor de matemática, era uma escola de ensino médio, né? E o professor de artes, o que acontecia naquela escola, todo mundo sabia responder. Não era uma coisa da pedagoga, não era uma coisa da diretora, era uma gestão democrática, todo mundo se envolvia nos problemas, todo mundo sabia muito bem qual que era a sua missão. Em contrapartida, eu já fui em escolas que a diretora, dentro da sala dela, ela tinha uma grade. Né? Ela não atendia nem aluno, nem pai, nem ninguém, se ela não tivesse com aquela porta fechada, com a grade entre ela e as coisas, porque ela se sentia ameaçada, tinha medo e não sei o quê. Então, assim, e a gente percebia que a escola era escura, fechada, as paredes eram riscadas. Eu sei que a infraestrutura não é o único índice, não é o único dado, eu sei, mas é que transparece pela estrutura, pelo jeito das pessoas tratar. E como a gente está falando de administração, a gente percebe também que a questão administrativa, a questão de organizar a escola, as informações que a professora tinha, a professora, a gestora, os alunos sabem na ponta da língua quantos alunos estão com dificuldade, quantos vão passar, quantos não vão, quantos vão precisar de ajuda, quantos são do contraturno, quantos precisam de atendimento especializado. O alvo, né, o principal objetivo da educação, que é a aprendizagem, está permeada em todo o processo quando a gestão é democrática. Quando ela não é, mal sabe o professor o que ele está fazendo ali. Para citar, né, o grande mestre Paulo Freire fala lá no livro da Pedagogia da Autonomia. E isso, quando eu fazia um processo de formação, que eu percebia que aquela gestão, que eu tinha dificuldade naquele processo de interação nas aulas, eu sempre dizia assim, gente, lá na Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire fala, não trata a educação como bico. Se você for para tratar a educação como bico, saia dela que ela está melhor sem você. Gente, desculpa o que eu vou dizer, eu sei que às vezes pode parecer grosseiro, eu não quero ofender nenhum gestor, mas vai vender Avon, vai vender Natura, porque o impacto de uma má gestão na vida de uma criança, ela leva para a vida inteira. E dos funcionários também, E dos funcionários, né? Também, né? Aquela frustração. Então, se você quer ser um gestor, olhe para a pessoa, trate, né, de entender como as relações humanas, a cultura da escola, estabeleça um clima afetivo e de uma gestão democrática. Bem isso, acho que a contribuição da professora Loreni foi bem pertinente. Eu, inclusive, trabalhei numa escola, pessoal, em que todas as chaves da escola estavam numa corrente e ficavam no pescoço da diretora dessa escola. E era uma grande dificuldade de conseguir qualquer mobilidade nessa escola. Professora Loreni, muito obrigada por contribuir conosco, com a sua experiência, né? Trazendo a escola da escola lá do nosso Nordeste, aí do país. Isso é muito importante para contextualizar as nossas